Olá, sou Josemari Alves, sou médica veterinária do MOC, que é o Movimento de Organização Comunitária. Faço parte da equipe do projeto Bahia Produtiva, aqui do território do Cisal. E dando continuidade nessa terceira parte do nosso encontro, né, vamos falar dos manejos sanitários da propriedade, né, do encontro do manejo sanitário da propriedade. Temos a quarentena. O essencial é que seja providenciado, né, uma baia para a realização de quarentena dos animais. E essa baia deve ser aonde? O mais distante possível, já que muitas doenças são transmitidas pelo ar, como a broncopneumonia. A área necessitada para cada animal é de 2 metros quadrados, sendo que cada baia é destinada a no máximo 50 animais, né? E lembrando que esses animais são os animais que estão todos em quarentena, mas no máximo ficar agrupado em 50. Todas as baias elas devem proporcionar, né, sombra para esses animais, podendo ser, neste caso, usado um sombreamento artificial, né? Como sombrite, por acaso, onde 70% da área seja coberta, bloqueando o sol. Ou pode ser um sombreamento natural, com a utilização de árvores, né? O tanto que aqueles animais tenham um conforto térmico também, certo? Todas as baias elas devem ser providas de comedouros e bebedouros. É interessante que o piso do portão de entrada dos animais, desse quarentenário, ele seja provido de uma caixa de concreto, né? Ou de qualquer outro material que possa dar 10 centímetros de profundidade, onde a gente possa colocar o carro, fazendo o pé dilúvio. Assim como tem lá na entrada do curral, né, do aprisco, tem que ter no quarentenário também esse pé dilúvio para fazer a desinfecção das patas dos animais doentes ao passarem e também das pessoas que ali circulam, certo? Então essa área é chamada de pé dilúvio. Outra questão do local de quarentena é que ele deve ser reservado também para os animais recém-comprados. Comprou um animal qualquer de fora da propriedade, né? Adquiriu, tem que colocar aqueles animais nesse local. Por quê? Ali a gente vai avaliar a saúde dos animais, né? Desses animais recém-adquiridos. E vai também ter uma adaptação do animal ao novo ambiente, certo? Durante a quarentena, deve-se manter os animais recém-comprados e seus dejetos, né, distante, né, esses dejetos dos contatos diretos com os outros animais da propriedade, para não estar transmitindo doenças, certo? Os animais que saem da propriedade para um eventual evento pecuário, né, para eventos pecuários, quais são esses eventos? As feiras, agricultura familiar, exposições, leilões, devem ir para a quarentena antes de serem introduzidos novamente dentro da criação. Levou esse animal para uma feira, retornou com esse animal, tem que ficar nessa quarentena, porque os meus animais estão livres de doença. Mas o animal da baia do lado pode não estar e pode estar passando doença para os meus animais. E aí eu vou retornar com esse animal da feira e colocar ele dentro da criação, espalhando aquela doença, aquela enfermidade para os demais animais. Olha o prejuízo que a gente tem aí, certo? Só por uma falta de prática de manejo, como a utilização da quarentena dentro da nossa criação. Toda a propriedade deve ter seu local para isolamento dos animais, certo? Doentes que eles se curem. E por quê? Porque é um grande risco de contaminação para os animais saudáveis e os animais novos também, que têm imunidade ainda não muito bem estabelecida. Então, qualquer animal ficou doente, leva para o isolamento, deve ser colocado separado, né? Não deixar o animal junto. A movimentação desses animais pela propriedade faz com que o ambiente seja contaminado, aumentando o quê? As chances de transmissão de doença. Então, a gente deve estar observando isso. Alguns locais gostam de separar o que é quarentenário e o que é isolamento. Que quarentenário é quando a gente coloca esses animais recém-adquiridos, animais vindos de feira, mas que não apresentaram nenhum tipo de doença. Já o isolamento, o pessoal gosta de fazer o quê? Animais que estão dentro da propriedade e que apresentaram uma doença, né, que é infecto-contagiosa, enfim, colocar nessa área de isolamento. A ideia é que a gente tenha as duas situações, certo? Já que o animal pode estar vindo de feira, ele não está contaminado, e você colocar junto com os outros animais que estão doentes, e assim ele ficar doente também.
certo? Essa área de isolamento, ela pode ser chamada de enfermaria também, e deve ter pouco ou nenhum contato com as outras instalações, principalmente esse, muito mais rigoroso do que o quarentenário, essa área de isolamento, certo? 50 metros de distância das instalações, e deve ser um local que facilite o quê? O tratamento dos animais. Eu vou fazer um tratamento de pododermatite no animal, naquela área de isolamento. Então, é interessante que seja uma área cimentada. E também o porquê, porque ela tem que ser de fácil limpeza e desinfecção. Muito boa limpeza e desinfecção. Uma limpeza bem pesada quando os animais são retirados, certo? Outra questão que a gente deve se atentar é a limpeza da propriedade como um todo. Muitas vezes a gente só se atenta à limpeza do curral. E a gente não deve pensar nisso, porque os pastos devem ser também, seguir essa questão de limpeza da propriedade, de manejo sanitário. O porquê isso? Abate um animal no terreiro ali, aí faz os cortes e aí deixa os restos de ossos ali. Pode ser que um animal tenha alguma doença contagiosa, né? E que vai ficar ali aquele micróbio, né? Aquele micro-organismo ali esperando uma oportunidade e está repassando para os outros animais. Isso acontece muito com a clostridiose, certo? Então é interessante que a gente não deixe restos de ossos espalhados pela propriedade, certo? Piorou se for algum animal que morreu de alguma doença, certo? O ideal é que você enterre esse material ou incinere esse material para que os animais não sejam contaminados posteriormente com aquilo. E o que ocorre, sabe o que é? Os ossos, eles demoram muito tempo para se decompor. Então, eles ficam ali, a clostridiose fica ali naqueles ossos. Os animais com algum tipo de doença, de deficiência mineral, vão depois roer aqueles ossinhos ali. E aí, acaba pegando a clostridiose. Outra questão é a limpeza e desinfecção dos bebedouros, né? A questão de aguadas na propriedade também. A limpeza de bebedouros, ela tem que ser muito bem adequada. O porquê? Porque alguns animais doentes, eles estão ali bebendo com os demais, aí fica aquele liminho no fundo do bebedouro, certo? E ali pode estar propagando a doença. A gente fala assim, na minha propriedade morreu os animais sem terem porquê. Muitas vezes é isso que acontece. O animal vai lá, roer aquele osso que está lá antigo, de algum animal que já morreu há não sei quanto tempo, de clostridiose, e acaba também tendo a enfermidade. Cercar as aguadas, certo? Para que os animais doentes não tenham acesso a ela, certo? Aquele animal que você não pegou, que está com a enfermidade e que ele foi lá, defecou lá naquele local. Tem que ter esse cuidado. Outra prática que a gente pode utilizar dentro da propriedade e que é excelente para o controle de diversas doenças, principalmente também das verminoses, é o controle de pastejo rotacionado dos animais, certo? Hoje a gente divide os animais, a propriedade, né, em diversos pastos, certo? Em áreas e onde os animais vão pastejar, e aí a gente pode estar levando gradativamente de um pasto para o outro. Traz inúmeros benefícios, tanto para a propriedade quanto para os animais. Para a propriedade é a questão do solo, né? Da rebrota do contingente alimentar da propriedade. Por quê? Os efeitos desse pastejo rotacionado, qual é? Maior eficiência na utilização do pasto, boas condições para a rebrota, certo? Uma baixa proporção de solo descoberto, é outra vantagem muito grande, certo? Raízes bem estabelecidas daquele pasto, uma menor perda do pasto, certo? Uma dieta mais equilibrada, porque a gente vai avaliar o consumo dos animais e a qualidade daquele pasto, certo? Uma alta produtividade e vigor, certo? Uma perenidade do pasto. Então, isso aí é um manejo sanitário também do pasto. Um manejo sanitário do pasto, certo? Onde a gente, ao manter aquele pasto saudável, a gente mantém também uma sanidade do rebanho, certo? O que acontece muitas vezes, isso, algumas propriedades, alguns criadores, né, agricultores familiares aqui no nosso território do Sisal, faz muito. O pasto
tá rebrotando ainda, deu aquela chuvinha, deu aquele verde, joga os animais ali em cima. O pasto nem conseguiu respirar, né? Nem conseguiu se fortalecer e já tem os animais ali comendo novamente. Aquele pasto ali vai enfraquecer, certo? E vai morrer com o tempo. A longo prazo, a médio prazo e longo, ele não vai ser estabelecido. E com isso a gente vai ter uma perda nutricional do pasto, levando a uma perda nutricional dos animais. E os animais não vão ter um crescimento favorável, certo? E com isso, os animais podem ter um estabelecimento ali, também naquele pasto de maior umidade, favorecendo a umidade, favorece o aparecimento de mais doenças como uma pododermatite, favorece o aparecimento de doenças como uma verminose. Então, o manejo do pasto influencia diretamente, sim, no manejo sanitário da propriedade. A gente deve ter um maior cuidado com isso para que se faça um controle de pastejo rotacionado dos animais. Ah, mas minha propriedade ela é pequena, ela não é uma propriedade grande. Como é que eu vou fazer esse pastejo assim, tão elaborado? Divide a propriedade do que se tem das áreas de pasto pela quantidade necessária de rotação. Se tem um pasto menor, faz em 4 áreas. Se tem um pasto maior, faz em 6, certo? E aí a gente vai estar conseguindo fazer um controle mais adequado desse pastejo. Além da monitoramento, né, da verminose através de exames de fezes, e outra medida adotada é esse manejo, né, dos animais nas pastagens, porque fazendo isso vai ajudar a controlar os parasitas no meio ambiente. A rotação e descanso das áreas de pastagem é extremamente recomendado no sistema de produção de ovinos, principalmente no extensivo ou naquele semi-extensivo, que é o que a gente mantém os animais presos durante a noite e soltos durante o dia, certo? Também é indicado que o pastejo seja integrado ou alternado com outros animais da propriedade, como os bovinos adultos, certo? Ou equinos, os cavalos, certo? Outra forma também é fazer um pastejo de pasto e culturas diferenciadas, porque aí vai dar um descanso maior daquele pasto para estar os animais novamente naquele local. Então a gente pode utilizar várias formas e chegar ao mesmo objetivo, que é manter a sanidade da propriedade, certo? Com esse manejo do pastejo dos animais. Os pastos que não têm cobertura, os pastos que não devem ter cobertura vegetais muito altas também, certo? Como a gente falou aqui, não pode ter muito baixa, porque vai trazer essas alterações, mas muito altas também não é ideal, porque não vai favorecer nos baixos, por exemplo, a drenagem daqueles locais, certo? A rotação dos animais em piquetes com rebaixamento de pasto já deve ser até de 10 a 15 centímetros do solo. Procura-se deixar esses animais em cada piquete no menor tempo possível, no máximo de 7 dias, porque aí a probabilidade de ter essa doença circulando diminui bastante. O tipo e o manejo de pastagens, eles são também aspectos importantes a serem observados pelos produtores, que devem combinar as espécies forrageiras com os melhores valores nutritivos, mais adaptadas à região e que não favoreçam os desenvolvimentos, por exemplo, de larvas de omintos, né? E o acometimento de doença. A simples utilização de um sistema racional de rotação de piquetes contribui para a redução da população de larvas viáveis, por exemplo. A gente citando aqui na casa da questão da verminose, reduzindo, portanto, a taxa de infecção dos animais. Outro manejo preventivo de sanitário da propriedade é o controle de parasitoses, né? Fazer como isso, evitar a superpopulação da pastagem, separar os animais por categoria animal, vermifugator do rebanho, né? Ao trocar de área, animais adquiridos recentemente, colocar na quarentena, como eu citei, separar os animais doentes dos animais sadios, ver um animal com nódulo, com caroço, levar assim em consideração que ali pode ser uma linfadenite caseosa, certo? Não fazer vermifugações desnecessárias, utilizar a questão do método FAMACHA. É muito interessante estar fazendo o manejo sanitário da propriedade para avaliar a questão das verminoses, certo? Não fazer vermifugação em intervalo muito curto, certo? Tudo isso vai favorecer o aparecimento de resistência a parasitas
antihelmínticos, então deve-se fazer um manejo preventivo de parasitórios parasitas, né? E vermífugos, para que isso não ocorra, certo? E não vermifugar as fêmeas prenhes no primeiro terço da gestação. Fazer um controle de vacinação eficaz dentro da propriedade, certo? Lembrando que tem a tabela de vacinação, seguir essa tabela de vacinação para vacinar contra as clostridioses, certo? Como o tétano, como a enterotoxemia, contra o botulismo, a gangrena gasosa, a manqueira ou o mal súbito. Então, várias doenças, como eu falei, lembra que eu disse aquele ossinho que está ali, né, de um animal que morreu e você nem lembra mais do que pode ter uma doença dessa, uma enfermidade ali adormecida, e quando o animal vai lá por uma falta de mineralização, de um manejo alimentar inadequado, roer, e aí sim se contaminar. Piorou nas categorias dos animais mais jovens, certo? Que não tem um sistema imunológico muito bem formado. Então o acometimento de doença ainda vai ser muito mais fácil com aqueles animais. Então a gente deve se preparar para isso, certo? Então fazer um controle de vacinação. Tem a questão da raiva em locais de maior acometimento de morcegos hematófagos, que é aqueles morcegos que se alimentam de sangue, para que se faça um controle de raiva adequado. Há categorias que a gente deve mais se atentar no manejo sanitário da propriedade, são os animais jovens, por ter um sistema imunológico não formado e só ter a imunidade passada a partir do colostro, que é muito importante. E as fêmeas prenhes, certo? Que é a categoria mais delicada. A gente deve ter para esses animais uma área próxima das instalações, como o piquete de maternidade, certo? Porque aqueles animais estão ali para a gente observar bem. Tanto aqueles animais, aquelas cabras, aquelas ovelhas que vão parir, certo? Parir próximo, pode ser à noite. Então o criador tem que estar observando, para a gente observar também o desenvolvimento daquela cria, certo? Nos primeiros dias, por conta de predadores, por conta de realizar a cura do umbigo, que é necessária estar dentro do manejo sanitário da propriedade. Outra questão que a gente tem que ter dentro da nossa propriedade como instalação é a nossa farmácia, certo? A gente realizar a produção dos nossos medicamentos naturais, certo? Para a queima do umbigo, para o momento de intoxicação dos animais, fazer um preparado de medicamentos naturais e deixar ali. Se por acaso não, e também a gente tem que ter alguns produtos químicos, porque quando os animais estão numa situação onde tem uma piora do quadro, tem que se utilizar sim esses medicamentos, infelizmente, mais potentes. Então, dentro da propriedade, sempre instalar o manejo preventivo. Por quê? Porque quando a gente trabalha com produção de alimentos, a gente tem que ter, com manejo produtivo, com criação, a gente tem que ter o mínimo de custo com aquilo ali. E a gente só atinge isso com o manejo preventivo adequado, certo? A gente não pode remediar a situação. Porque o remediar, a gente tem um custo de baixa produção, porque o animal ficou doente. E vai ter que ser tratado. Então, o animal que ia desenvolver X quilos de carne ou gramas de carne naquele período não desenvolveu. E pior, ele perdeu. Um animal que poderia estar produzindo X quilos de leite, ele não produziu. Ele teve que ficar. Perde também por quê? Porque teve que comprar medicação mais potente para utilizar ali, uma mastite, enfim. Perde porque aquele leite ali tem que ser descartado para respeitar o período de carência. Perde porque a gente tem que esperar um animal passar do período de carência para poder enviar para abate na caprinovinocultura de corte. Então, no manejo sanitário da propriedade, a palavra-chefe é o manejo preventivo e não curativo. Até para a própria verminose, que a gente trabalha com medicação tanto preventiva quanto curativa. É muito mais caro e as dosagens são muito maiores e levam muito mais tempo no manejo curativo do que no manejo preventivo. Lembrando sempre da escrituração zootécnica, que tem que estar dentro do manejo sanitário, porque todos os animais que ficaram doentes, tudo que ficou doente, que foi tratado, tem que ser anotado, certo? Se a gente vaza a vermifugação, a vacinação, o isolamento, a quarentena, a gente vai vazar a produtividade, a gente vai aumentar os problemas
de doenças reprodutivas, a gente vai aumentar o número de mortes dentro da nossa propriedade, a gente vai baixar a produtividade e a gente vai gerar gastos grandes com medicamentos. E isso é o que a gente quer evitar, mostrando aqui para vocês nesse encontro de hoje sobre o manejo sanitário, né, da propriedade preventiva. Obrigada. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com o empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa a continuação das atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.